Amém. Deus abençoe. A palavra está com o pastor Cleilson. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. As crianças podem ir. Enquanto isso, nós iremos dar as boas-vindas aos nossos irmãos que nos visitam nessa noite. Carta de Paulo a Filemon. Não confunda com filé mignon. É Filemon, carta de Paulo. Tem irmãos que nem jantaram, né? Já ficou... Opa, me lembrou uma coisa boa. Versículo 11. Vamos ler Filemon, versículo 11. Para os irmãos que nunca viram esse livro na Bíblia, né? Está antes da carta aos Hebreus. Não é os Hébrios, a carta aos Hébrios. É Hebreus, tá? Filemon só tem um capítulo, portanto, leiamos o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Amém? Os irmãos podem se assentar. Então, vamos meditar hoje aqui na palavra de Deus, na carta que Paulo escreveu a Filemon. Então, como alguns irmãos não devem conhecer esta carta e nem quem são os seus personagens, eu vou contar a história para os irmãos como introdução deste sermão. Paulo escreveu a carta para Filemon quando ele estava preso em Roma, no mesmo período que ele escreveu a carta aos Efésios, Filipenses e Colossenses. Foi mais ou menos no ano 60 a 62 depois de Cristo. Paulo já era de idade, ele já tinha seus 60, 62 anos. Algo incrível havia acontecido ali na casa de Filemon. Um escravo fugitivo dele, chamado Onésimo. Onésimo era um escravo que fugiu da casa de Filemon. Filemon morava em Colossos. Paulo escreveu aos Colossenses. Paulo faz referência ao filho de Filemon em Filipenses 4,17 e também faz referência ao próprio Onésimo. Os pastores que ele cita aqui, os obreiros aqui na carta de Filemon, são os mesmos obreiros que ele cita na carta aos Colossenses. Então, Filemon morava em Colossos. Uma igreja se reunia em sua casa. Ele era um senhor, tinha dinheiro, foi roubado por Onésimo. Onésimo era um escravo. Aproveitou uma bobeira lá de Filemon, pegou um dinheiro e sumiu. Foi embora. Isso nós depreendemos do verso 18, que no verso 18 fala assim: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Então, de fato, Onésimo não tinha fugido à toa. Filemon era crente, ele não maltratava seus escravos. Então, Onésimo fugiu porque fez alguma coisa errada. Este escravo preferiu fugir para a capital romana, porque ali havia milhares de escravos entre a população, entre os quais ele poderia ser facilmente confundido com um cidadão normal. No primeiro século, Roma era composta de 1/3 de escravos. Está certo? Quase a metade da população romana era de escravos. Filemon era um irmão abastado, ele tinha dinheiro, na cidade de Colossos, onde uma igreja se reunia na sua casa. Verso 2 diz isto. No verso 2 diz: a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. A irmã Áfia, que Paulo se refere no verso 2, era esposa de Filemon, e Arquipo era seu filho. Este mesmo Arquipo, como eu falei, foi mencionado na carta aos Colossenses, onde Paulo manda um recado indireto para ele dizendo: digam a Arquipo que atente para o ministério que recebeu no Senhor para o cumprir. Eu tenho um devocional sobre este versículo feito no ano passado. Os irmãos que têm os seus arquivos, procurem. Os que não têm, vai lá no Teolatria e baixe o devocional do ano passado, está tudo lá. Tem um devocional sobre este versículo, de Colossenses 4,17. Essa família havia sido conquistada para Cristo através do apóstolo Paulo. Filemon, sua esposa Áfia e seu filho Arquipo. Em Filemon 19, diz assim: eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Paulo diz que Filemon se deve ao próprio Paulo,
Isto por quê? Porque o apóstolo Paulo é que levou Filemon ao conhecimento de Cristo Jesus. Então, aquele homem rico da cidade de Colossos foi Paulo que ganhou para Jesus Cristo. Então, se Filemon hoje é um crente, graças a Paulo, graças à pregação do evangelho que Paulo fez para ele, e então ele adquiriu a vida eterna. Então Paulo diz, você é devedor de si mesmo a mim. Agora, como os irmãos estão vendo aqui nessa questão, Onésimo não era crente, era um escravo da casa de Filemon, pega algum dinheiro e some. E ele vai para onde? Ele vai para Roma. Ele chega ali na capital romana e de algum modo ele se depara com o apóstolo Paulo, ali naquela prisão que Paulo estava. Paulo estava preso em uma casa alugada, de acordo com Atos 28. Então, Onésimo, ele se encontra ali com Paulo. Na antiga lei romana, os escravos eles eram tratados como coisa, eles não eram tratados como gente. Um escravo fugitivo, quando fosse recapturado, ele teria queimado em sua testa a letra F do latim fugitivus. Então, todo próximo senhor que fosse comprá-lo saberia que aquele ali era acostumado a fugir. Ele fazia parte dos quilombolas lá de Roma. Então, quando Onésimo se encontra com Paulo na cadeia, ele se depara agora com algo que o prende, com algo que prende mais do que Filemon. Ele se depara com o evangelho de Jesus Cristo, e dali ele não pode mais fugir. Os escravos eram torturados, irmãos. Filemon tinha todo o direito de pegar Onésimo e dar-lhe nele umas chicotadas, umas chibatadas, para arrancar carne das suas costas. Ele tinha o direito, se ele quisesse, de mandar crucificar Onésimo. Porque os escravos eram tratados como coisa, como propriedade particular, como se fosse um objeto do seu senhor. Mas agora, ele se depara diante do apóstolo Paulo, que incrivelmente tinha conquistado para Jesus o patrão dele. Rapaz, você é de onde? Eu sou de Colossos. Sério? Conheço um pessoal lá. Conheço Filemon, Áfia, Arquipo, Epafrodito. Conheço Epáfras, conheço o pessoal lá. E ele diz assim, não é possível, eu fugi da casa dele. Eu era escravo dele. Então Paulo chama Onésimo, prega o evangelho para Onésimo, e Onésimo se converte ao Senhor Jesus. Essa é a história da carta que aconteceu para Paulo escrever esta carta. Obviamente que Filemon está preocupado ou furioso, mas Paulo vai fazer algumas recomendações. Paulo diz para Filemon, olha, eu te peço encarecidamente, eu tenho poder para mandar, eu tenho poder para ordenar que você receba Onésimo de volta à sua casa. Primeiro, porque ele é apóstolo, então o apóstolo tinha autoridade. Segundo, porque Filemon também foi alcançado para Cristo através de Paulo. Então Paulo tinha toda a autoridade, se ele quisesse, para mandar que Filemon recebesse seu escravo Onésimo de volta em sua casa. Mas ele diz assim, eu vou te pedir encarecidamente, receba Onésimo de volta em tua casa, não como escravo, mas agora como irmão. Como irmão. E se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Porque você sabe, você se deve a mim. Aproveita e prepara um quartinho para mim, porque quando eu sair da prisão eu vou ficar em sua casa. Foi o que Paulo escreveu nessa carta. Muito bem. Eu quero separar 3 coisas aqui. A primeira delas é o problema da escravidão no cristianismo. Isso é um sério problema, por quê? Os críticos do cristianismo, eles dizem que o cristianismo não fez nada para acabar com a escravidão. O problema da escravidão, ele abarca a maior parte da história da humanidade. Enquanto existiu humanidade caída, ou seja, depois da queda de Adão, os homens poderosos passaram a subjugar os que eram menos fortes do que eles. Isto não é exclusividade de Filemon. Como que um crente pode ter um escravo?
Não, isto vem lá da queda de Adão. Isto vem lá da antiguidade, quando Nimrod se tornou poderoso caçador diante do Senhor. Aquelas pessoas já tinham seus escravos, homens sagazes, fortes, que faziam tudo para dominar os outros, a sociedade, as mulheres, homens, crianças. Eles se tornavam senhores e os outros se tornavam seus escravos. Isso é antigo. A humanidade viveu mais tempo com a escravidão do que sem ela. Para você perceber, a escravidão começou, a abolição da escravidão não tem 200 anos. Então, nós estamos diante de um quadro que é perverso, é mau, procede de um coração mau do ser humano, mas que o cristianismo, com 2000 anos de atividade, não resolveu também. Ninguém falou contra a escravidão, ninguém aboliu, ninguém tentou. Nós vamos falar isso daqui agora. Algumas centenas de anos a escravatura foi abolida em quase todos os países do mundo. E alguns que ainda mantêm a escravidão fazem clandestinamente. Mas na época de Paulo, a escravidão era uma forma comum de tratamento entre os homens. Isso se tornou uma crítica muito severa ao cristianismo, porque o cristianismo nunca pregou contra a escravatura. Os ateus, os críticos da Bíblia, dizem que a Bíblia era até a favor da escravidão e enxergam isso como algo negativo para a Escritura Sagrada. Mas, irmãos, a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, é muito avançada em relação à sociedade de sua época. Aristóteles dizia que o escravo era uma ferramenta viva, assim como uma ferramenta era um escravo sem vida. César Augusto crucificou um escravo porque tinha matado uma codorna. No Antigo Testamento, Deus já havia decretado leis justas para que os senhores observassem acerca de seus escravos. Não poderia, por exemplo, um hebreu fazer de escravo outro hebreu. Levítico 25, 39 ao 42. Se ele o fizesse, se um hebreu pegasse um outro hebreu, um judeu pegasse um outro judeu para fazê-lo escravo, devia servi-lo apenas por 6 anos, e no 7º ele deveria ser alforriado. Êxodo 21, versículo 2. Em Deuteronômio 23, verso 15, há um mandamento de que, se o escravo fugisse e buscasse refúgio em outra casa para onde ele fugiu, o dono daquela casa para onde ele fugiu não deveria entregá-lo de volta ao seu senhor, para que ele não fosse torturado. Essas leis estão no Antigo Testamento, Deus pensando no homem, enquanto que os homens pensavam no outro como objeto. Deus estava já preservando. Deus exigia justiça praticada na sociedade de seu povo, lembrando a eles sempre de que eles também tinham sido escravos no Egito. Deuteronômio 24, 17 ao 22. Você acha por que Deus tirou Israel justamente de dentro do Egito quando eles eram escravos? Para que Israel aprendesse, ainda que infantilmente, ainda que quando criança, ainda que longe, muito longe da revelação máxima que Deus ainda haveria de dar, Israel aprendesse a valorizar os escravos como gente, porque eles também foram escravos na terra do Egito. Deus estava fazendo isto com que Israel fosse escravo na terra do Egito, para que quando Israel estivesse em sua terra, eles não humilhassem os escravos, pensassem no seu passado. Assim como nós também, quando evangelizamos uma pessoa, não devemos ir até esta pessoa com ódio, sem compaixão, com indiferença, com apatia. Nós devemos ir até essas pessoas com amor, com compaixão, porque também lá nós estivemos. Nós sabemos que nem mesmo Salomão, que foi um dos mais cruéis reis de Israel, porque todo mundo elogia Salomão, não é? Nossa, Salomão foi o melhor rei de Israel. Um dos mais cruéis reis, ele não fez escravos dos filhos de Israel para construir seus grandes projetos. 1 Reis 9, 22. Agora, no Novo Testamento, parece que Paulo não obedeceu a lei de Deuteronômio 23, 15, que diz que não deveria devolver o escravo a seu senhor, porque ele devolve Onésimo ao seu senhor Filemon. Está lá no verso 10, quando o apóstolo diz assim: sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Aí no 12, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. E lá no verso 16, 17, Paulo diz assim para Filemon:
não como escravo, ou seja, não receba ele de volta como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Será que Filemão tinha alguma coisa a fazer? Não, vou ter que receber esse escravo por causa do pedido do apóstolo. Mas aqui, porque Paulo então devolve este rapaz para o seu senhor? Porque a questão é que os ateus e o crítico, eles jamais poderão entender sobre o Evangelho. O Evangelho transforma o homem, meus irmãos. E Onésimo agora não era mais um simples escravo de um senhor que já era crente, mas um irmão em Cristo. Ambos, escravo e senhor, eram escravos do Senhor dos senhores. Por que então os cristãos não gritaram contra a escravidão? O cristianismo, se ele tivesse feito isto, se o cristianismo tivesse bradado contra a escravidão, ele teria nem sobrevivido aos dias do Império Romano, porque teriam eliminado os cristãos e não apenas sufocado como eles já faziam. Porque o cristianismo seria visto como uma religião de rebelião, uma religião como o marxismo é hoje, ou foi, né, desde 200 anos para cá. O marxismo ele tem sido algo que é revoltoso contra a sociedade, contra o governo, algo que vai contra o sistema de governo e de autoridade. A princípio é gerar uma anarquia para que os chamados, entre aspas, oprimidos vão para o poder, e ao chegarem lá, eles fazem o que faziam com ele, oprimem também. Nós temos exemplo disso no Brasil, 20 anos de opressão com a esquerda no poder, 20 anos de opressão, e não basta que eles oprimissem a nação, eles também saqueavam a nação. Você já pensou, se o cristianismo brada contra a escravatura naquela época, os romanos iam sufocar, iam eliminar os cristãos, eles iam ser considerados como uma religião de revolta. E não foi para isso que Cristo chamou. Jesus não comissionou os seus para injustiças sociais, para problemas políticos. A igreja não foi chamada para trabalhar contra a injustiça social e problemas políticos. A igreja não foi chamada, ela foi chamada para pregar o Evangelho. Veja o que Paulo faz. Paulo não brada contra a escravidão, mas ele prega o Evangelho para um escravo, ele prega o Evangelho para um senhor, ambos se convertem e se tornam irmãos. Glória a Deus por isso, irmãos. E como consequência, outros fatores modificadores começam a surgir na sociedade onde a igreja está inserida. Não foi a igreja que tardou em proclamar liberdade aos escravos, mas a sociedade pecaminosa que tardou em reconhecer o diferencial da igreja em meio a essa questão. A igreja não foi chamada para falar desses problemas, e mesmo assim ela tratava dessas questões com enorme preocupação e igualdade, embora reconhecendo e submetendo as diferenças. Ao contrário do socialismo, como alguém diz, Jesus era socialista. Vai estudar as duas coisas. Estuda Jesus e estuda socialismo. Você fala uma besteira dessa. A igualdade a qual Deus e a palavra dele nos colocam uns com os outros é igualdade de valor e não de funções. Nós temos funções diferentes e nas funções nós temos autoridade sobre nós e temos também subordinados a nós. Portanto, se você é uma autoridade, porque quase todo mundo é uma autoridade, porque você que é pai e mãe, você é autoridade sobre seu filho, você que é patrão é autoridade na sua empresa, quase todo mundo é uma autoridade. Se você exerce a sua autoridade sem submeter as demais que Deus colocou sobre sua vida, a própria autoridade que você está exercendo sobre aquele que é o seu subordinado, ela é uma blasfêmia contra Deus, é um ultraje contra Deus. Respeite as pessoas que estão sobre você, que são autoridades sobre você, em qualquer área, para que Deus honre também a autoridade sua sobre aqueles que são subordinados.
Um escravo que se convertia, por exemplo, era convidado a não se rebelar. Paulo escreve sobre isso nas cartas aos Efésios, Colossenses. Ele fala, Pedro também fala quanto aos escravos, mas se portar acima de tudo como escravo de Cristo, antes de incidentalmente escravo daquele Senhor. Mesmo assim, as cartas apostólicas, além de mostrarem as condutas de um escravo cristão, mostravam também de que maneira devia se comportar um senhor cristão. Em outras palavras, a sociedade cristã era muito mais justa em seu relacionamento do que a sociedade pagã. Os cristãos foram proibidos de tratar seus escravos como ferramenta, como coisa. Então hoje, eu deixo uma palavra, a teologia da missão integral, assim chamada. Eu digo para vocês, da missão integral, Deus não nos chamou, Cristo não chamou a igreja para reformar a sociedade, não. Isso é impossível. A igreja não foi chamada para reformar a sociedade, isso é impossível. A sociedade é composta de homens pecadores e os pecadores caminham para a destruição. A igreja não pode mudar este quadro. Deus colocou a igreja na terra, Jesus Cristo estabeleceu a sua igreja com poder para pregar o evangelho e não para fazer ação social. Tem um monte de ONG, tem espiritismo, tem catolicismo, tem um monte de coisa que faz ação social. Não é errado que a igreja faça, mas se ela tornar isso como ponto principal da sua tarefa, ela perdeu o foco. Porque não foi para isso que o Senhor nos chamou. Essas coisas não podem ser separadas, mas precisam ser colocadas em sua devida escala de prioridade. A prioridade de uma família que está com fome, desabrigada e doente, não é comida, casa e assistência médica. Para a igreja, não. A prioridade de uma família que está com fome, para a igreja, é que essa família, ou esta pessoa que está lá com fome, está desabrigada, para a igreja, a prioridade desta pessoa é que ela está indo para o inferno. A situação dela é pior do que o que ela pensa, porque se ela fica se fazendo de vítima social, porque, aliás, o próprio governo que nós tivemos nesses dias incentivou as pessoas se fazerem de vítimas sociais. O vitimismo é uma das doutrinas do marxismo. Quando eu falo isso, os irmãos dizem, pastor está pregando política. Estou pregando visões humanas, sociológicas, que se rebelam contra Deus, porque o socialismo foi fundado a partir de uma mente ateia, que era a mente de Karl Marx, um homem ateu, um homem que odiava cristão. E o que você pode esperar disso? Você pode esperar dele o quê? Que ele tenha algo para ensinar para você? É por isso que nós vemos os crentes completamente confusos sobre tudo, não é só sobre isso, é sobre tudo, porque não obedecem, não leem sequer a palavra de Deus, quanto mais entender. Eu não estou falando de política, eu estou falando da sociologia humanista e ateia, que foi criada a partir de mentes filosóficas que rejeitam Deus. E você, como crente, é obrigado a rejeitar essas correntes filosóficas. E não praticar o absurdo de comparar isto com Cristo. Então não podemos atender os necessitados da sociedade? Claro que sim, meus irmãos. Claro que sim. Mas estas pessoas estão numa situação muito pior. Elas não são apenas vítimas de uma sociedade injusta, que nós não negamos que haja injustiça na sociedade. Quase todos os dias somos realmente atingidos pela injustiça social. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que quando nós somos enviados para estas pessoas, por Cristo Jesus, nós somos enviados para pregar-lhes o Evangelho de nosso Senhor, para dizer a estas pessoas, ei, você está com fome? Você está desabrigado? Mas o pior que é isso, você está indo para o inferno. Se eu te der um pacote de arroz e coberta, você vai para o inferno de barriga cheia e quentinho. Antes você estava indo para o inferno de barriga vazia, e o que vai adiantar? Em que o arroz vai tirar você da condenação? Então, primeiro, eu vou pregar o Evangelho. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Mas ele é um coitadinho da sociedade, é pecador que nem todo mundo. E pecadores precisam ouvir a mensagem de arrependimento que o Evangelho tem.
pastor está falando isso que nunca passou fome. Já passei muitas necessidades, sim. Já passei muitas necessidades. Mas como crente, nós aprendemos a confiar em Deus. E Ele nos supre. O apóstolo Paulo diz isto: o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo suprirá todas as vossas necessidades em glória. Todas as necessidades. Não importa, isso não interessa. A questão é, meu problema com Deus já tinha resolvido na época que eu passei necessidade. Se eu morresse na necessidade, meu problema com Deus já tinha sido resolvido. Eu ia de barriga vazia para o céu. Agora os homens são tão materialistas que eles querem encher a barriga do outro lá. Igual um certo pastor conhecido e famoso da TMI, dizendo assim: eu não prego o evangelho para as pessoas, eu vou fazendo bem, sem interesse. O dia que ela me perguntar, por que você anda me fazendo bem? Aí sim eu digo, porque eu sou um discípulo de Cristo e Ele me ensinou a amar. Aí todo mundo bate palma, todo mundo chora, todo mundo fica, meu Deus, esse cara é o amor, é um poço de amor. Isso é falsidade, isso é desobediência. Porque Jesus Cristo nos enviou a pregar o evangelho. Quando eu chegar para uma pessoa, ao conquistar ou manter um ambiente propício para a pregação do evangelho, posso sim, claro, e devo levar o arroz, a comida, aquilo, a necessidade dele, mas eu tenho que ter na minha mão um megafone, através do qual eu proclame para ele que ele está condenado. E de nada adianta a minha ajuda social se ele não se converter. Irmãos, as coisas têm que ter prioridade. E as prioridades das coisas são do jeito que a Bíblia fala e não do jeito que nós pensamos. A igreja foi chamada para ser embaixadora de Deus, chamando os homens para se reconciliarem com Deus. 2 Coríntios 5:20. Esta é a prioridade. Primeiro Deus. É para isso que fomos criados, para a glória de Deus. Depois a relação com o próximo. O primeiro mandamento é amar o Senhor Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. E o segundo é o próximo como a ti mesmo. Não há inversão. Deus não admite que façamos estas inversões. Eis aí a razão atual, a razão pela qual o cristianismo não bradou contra a escravidão em primeiro lugar, porque a primeira tarefa da igreja é pregar o evangelho, tem a ver com a condição do homem diante de Deus, e esta é a prioridade que deve ser anunciada com urgência, e não as situações sociais. Quanto a estas situações, o cristianismo nos ensina a viver em todas elas para a glória de Deus, infiltrando como sal, pouco a pouco na sociedade, e não levantando a voz contra ações injustas, que obviamente também devem ser combatidas. Mas a questão é de prioridade, e a prioridade do cristão é evangelho. Graças a Deus que Paulo não bradou contra a escravidão, graças a Deus, porque senão ia ter, se é que sobrevivesse o cristianismo, porque não ia, Roma ia abafar e acabar com tudo. Ainda bem que os apóstolos obedeceram o que Jesus falou: vós sois sal. O sal ele penetra aos poucos, ele penetra silenciosamente na sociedade e vai transformando. Porque se fosse um brado contra a escravidão, se é que tivesse sobrevivido, o pessoal da TL, da Católica, Teologia da Libertação, e da TMI, dos Evangelhos, que é Teologia da Missão Integral, hoje estariam cheios de razão. Eles já não têm, acham? Imagina se tivesse. Segunda coisa que eu quero falar sobre esse texto, e agora vou resumir, deveria ter resumido já. Vou resumir. É a providência de Deus sobre o mal. Como que Deus governa o mal? Vamos falar sobre isso. O verso 15 diz assim: pois acredito, Filemão, que ele, Onésimo, veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Vamos ver a questão de Deus e o mal. Geralmente se questiona, preste atenção nisso, que eu vou colocar aqui o trilema de Epicuro. Geralmente se questiona a existência do mal, visto que se diz que Deus é bom. Deus é bom, então se Deus é bom, por que o mal? Então o chamado paradoxo de Epicuro, na realidade é um trilema, não é um dilema, é trilema, porque ele coloca 3 atributos de Deus em jogo e os 3 não combinam. Veja só, Epicuro dizia: se Deus é onisciente e onipotente, se ele sabe de tudo e tem todo o poder,
Então ele tem conhecimento de todo o mal e tem poder para acabar com ele, mas não faz, porque o mal está aí, né? Ele não faz. Então ele não é benevolente. Colocou 3 atributos: onipotente, onisciente e benevolente. Deus sabe de tudo? Sim, sabe que o mal está aí. Deus é poderoso para acabar com o mal? Sim, ele é. E por que não acaba? Porque ele não é bom. Ele não é bom. Por isso que ele deixa a coisa ruim ficar. Por outro lado, se ele comparou onisciente e onipotente. Se Deus tem todo conhecimento e todo poder e não acaba com o mal, então ele não é bom. Agora vamos inverter. Se Deus tem todo poder e é bom, é todo bom, então ele tem poder para extinguir o mal e quer, porque ele é bom. Então ele quer acabar com o mal. Mas não faz porque não sabe o quanto de mal que existe e onde que o mal está. Então ele não é onisciente. Agora inverte mais uma vez. Se Deus é onisciente e bom, então ele sabe o quanto de mal que existe, onde ele está e quer mudá-lo, mas não faz porque não é capaz, então ele não é onipotente. Epicuro colocou 3 atributos de Deus, colocou um contra o outro, e em todas as 3 colocações, nada dá certo. O mal continua, e das 3, uma. Ou Deus não é todo poderoso, porque não pode acabar com o mal, embora ele queira, e sabe onde o mal está. Ou Deus é poderoso e bom, mas não sabe onde o mal está, por isso que ele não consegue acabar. Ou então Deus, ele é poderoso e sabe onde o mal está, mas não é bom, ele não quer acabar com o mal. Esse é o trilema, ou paradoxo de Epicuro. Mas agora, é lógico, nós temos, já surgiram, Leibniz, por exemplo, colocou uma das primeiras chamadas teodiceia. Teodiceia é a resposta para isso. Quando a pessoa tenta responder o paradoxo de Epicuro, chama teodiceia. Leibniz foi um dos primeiros a colocar de uma forma melhor para tentar defender Deus dessa questão do mal. Mas vamos deixar isso para lá. Aqui na vida de Onésimo está um exemplo do poder de Deus, da sua bondade, da sua onisciência e de sua sabedoria. Acrescentei mais um atributo de Deus aqui no trilema de Epicuro. E agora ficamos com o tetralema. Só que não vai entrar em choque nenhum deles. Vamos lá. Deus sabia que Onésimo ia roubar o seu patrão e fugir. Então ele é onisciente. Deus tinha poder para impedir Onésimo de roubar e fugir, mas não fez. Será que não é onipotente? Vamos deixar essa resposta para depois. Vamos à benevolência. Ao permitir este mal na vida de Filemon, Deus extraiu o maior bem, que foi a salvação de Onésimo. Então Deus é bom. Quarto, agora sim, Deus mostra mais um atributo que é sua sabedoria, quando tudo isso aconteceu. Então ele é onisciente, porque sabia dos fatos que aconteceriam. Segundo, ele é benevolente, porque salvou Onésimo e devolveu a Filemon. Terceiro, ele é onipotente, porque destruiu o mal neste caso. Quarto, ele é sábio, porque realizou sua justiça, teodiceia, de um modo inconcebível, que qualquer raciocínio humano fosse capaz de elaborar. Aleluia! Este é o Deus que nós servimos. Sendo assim, poderíamos ir um pouco além, e eu vou me arriscar. Sem qualquer sombra de dúvida, foi o próprio Deus que estabeleceu e decretou que Onésimo pecasse, que roubasse e fugisse. Só que isso nos conselhos secretos de Deus. Não estava escrito nas cartas de Paulo: Onésimo, roube seu patrão e fuja para Roma. Não, mas Deus, na sua vontade secreta, nos seus decretos eternos, nos seus segredos insondáveis, estabeleceu soberanamente que Onésimo pecasse, não tentando Onésimo a pecar, porque Deus a ninguém tenta, mas Deus soberanamente determinou que através das ações normais e pecaminosas de Onésimo, Deus tiraria o maior bem, que foi a sua salvação. Guarde esta frase agora: Deus decreta soberanamente o que os homens fazem naturalmente. Mas acho que vai ser bonito se todo mundo repetir. Diga comigo: Deus decreta soberanamente, o que os homens fazem naturalmente. Por isso Deus não se mancha com pecado. Alguém já ouvindo isso? Não, então Deus se manchou com pecado. Deus não se mancha com pecado, porque quando Ele decreta, Ele faz
visando os fins gloriosos dele. Deus observa que no fim estas coisas glorificarão o seu nome, exaltarão os seus atributos, sua majestade completa, enquanto o homem, quando faz aquilo que Deus decretou, ele faz visando a maldade do seu próprio coração. Mas como Deus é poderoso, então a maldade do homem não frustra o plano dele. Terceiro e último, porque tem que resumir. Paulo é um tipo de Jesus Cristo, nosso intercessor. Verso 17 diz assim: se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Uma vez que Onésimo foi alcançado para Cristo, o apóstolo passa a ser seu intercessor. Ele envia Onésimo de volta ao seu senhor, a quem havia defraudado e de quem estava separado por causa de sua rebelião. Mas agora Filemão não devia recebê-lo como escravo, e sim como irmão, verso 16. Entretanto, Paulo não quer que Filemão passe por cima do insulto de Onésimo. Antes, pelo contrário, ele quer que seja posto em sua própria conta. Verso 18 diz assim: e se algum dano ele te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Nós fomos rebeldes contra Deus, fugitivos. Nós roubamos a glória de Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória. Mas ao invés de sermos vagantes pela terra, Deus nos direcionou a Cristo. Deus nos levou a Cristo, a fim de encontrarmos o seu perdão. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. João 6,44. Onésimo estava fugindo, queria se misturar no meio da multidão de homens e escravos para não ser capturado. Ele é levado a Paulo. Nós estávamos fugindo de Deus e somos levados a Cristo. Como vimos, um escravo que fugisse, fosse capturado, teria na sua testa a letra F do latim fugitivos marcado com ferro quente. Seu Senhor poderia fazer com ele até crucificar. Foi isto que Jesus fez por nós. Ele assumiu nossa fuga, foi marcado com os cravos e até mesmo crucificado, para que nós pudéssemos ser recebidos como irmãos. Hebreus 2,13, outra vez: porém nele a minha confiança, e ainda eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ainda que fugitivos e pecadores diante do seu Pai, Ele assume nossa fuga, assume nossa dívida. Tudo que roubamos da glória de Deus, Jesus Cristo carrega isto sobre si. Paulo diz a Filemão: você não precisa deixar de castigar Onésimo, mas lembre-se que se ele te deve alguma coisa, cobre de mim. Jesus também diz a Deus o Pai, e ele diz: olha, Pai, o Senhor não precisa deixar de cobrar os pecados deles, mas cobre sobre mim. Finalizando, no século II teve um bispo da igreja de Esmirna, chamado Inácio, aliás de Antioquia, um bispo da igreja de Antioquia chamado Inácio. Foi um dos grandes mártires cristãos. Foi levado à força de Antioquia para Roma para ser martirizado. Enquanto viajava, escreveu cartas para várias igrejas que ainda existiam na Ásia Menor. Parou um tempo em Esmirna, que está na Ásia Menor, próximo também de Éfeso, e dali escreveu uma carta para a igreja de Éfeso. Inácio aos Efésios. Os irmãos podem procurar na internet, vocês vão achar esta carta. E no primeiro capítulo da carta de Inácio aos Efésios, ele fala muito a respeito do pastor. Qual é o nome do pastor? Onésimo.
O nome Onésimo, no grego, significa útil. Por isso que nós lemos no início o verso 11 que diz: ele foi inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Inácio repete esta fala de Paulo em sua carta, mas ele diz: Onésimo é útil para Cristo. O grande bispo de Éfeso, lógico, depois da morte de Timóteo, e bem depois também da morte do apóstolo João, que assumiu a igreja de Éfeso, se chama Onésimo. O escravo, não de Filemão, mas de Cristo. Só finalizo com 2 versículos. Salmo 113, 7 e 8. Ele, nosso Deus, ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. E uma do Novo Testamento, quando Paulo diz em Efésios 4, 8, quando ele, Jesus, subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Jesus foi a parte mais baixa da terra para resgatar o pior pecador. Mas também quando ele levou às alturas, quando ele foi levantado, ascendido aos céus, ele concedeu dons para você, para Onésimo, para mim. Este é o nosso Senhor. Escravos de Cristo não têm a perder. Escravos de Cristo, como diz no Antigo Testamento, são os escravos de orelha furada. O escravo furava sua orelha porque no 7º ano ele tinha total liberdade de seguir sua vida tranquilo, sem ser escravo. Mas se ele dissesse assim: eu prefiro meu Senhor, eu prefiro viver com ele, então furavam a orelha dele e deixavam a sovela pendurada. Todo mundo olhava e sabia: este escravo é um escravo eterno, ele quer ficar com o Senhor dele para sempre, ele gosta do Senhor dele. Os escravos de Jesus, todos eles são furados na sua orelha. Nós somos escravos eternos de Jesus Cristo. Serviremos a Ele para todo sempre. Amém? Vamos colocar de pé e Deus nos abençoe com a sua palavra.